campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, estamos mais uma vez aqui para dar prosseguimento à leitura do livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, na psicografia do nosso saudoso amado Francisco Cândido Xavier. Saúdo os irmãos, trabalhadores, amigos, simpatizantes do Grupo Espírita Francisco Xavier, que estão acompanhando, os nossos trabalhos do canal. Continue acessando o nosso canal, todos os nossos trabalhos, sempre dando uma curtidinha. Hoje nós vamos dar prosseguimento à leitura do capítulo 11, segunda parte, Intercessão. Muito interessante, No sono, dois espíritos, encarnados procuram Alexandre e uma prima, muito fervorosa, leva a outra para conversar com Alexandre sobre o possível assassinato do marido, Raul, Então a Esther, inclusive, ela está aparecendo assim, meio com uma nuvem meio escura, muito perturbada, muito lagrimosa, Aí eles conversam e Alexandre pede um tempo, para investigar o que aconteceu realmente. E aí nós lemos na parte, que nós vamos continuar, que eles foram na casa da Esther, onde há muita perturbação. Ela tem 3 filhos e mais um casal de velhinhos que reclamam muito, Inclusive na mesa eles fazem comentários, E aí se aproximam entidades que estão ali absorvendo tudo que eles estão se alimentando. Então depois vamos continuar agora. Depois de rápidos minutos, fomos defrontados por uma entidade de aspecto humilde, mas muito digno, a quem Alexandre se dirigiu afavelmente. Meu amigo é visitador em função ativa? Sim, para servi-lo, respondeu atencioso o interpelado. O orientador expôs-lhe com franqueza e em poucas palavras o que desejávamos. Então o irmão visitador explicou razoavelmente, conhecera de perto, auxiliara Raul muitas vezes, prestando-lhe continuada assistência espiritual. Todavia, não pudera nem ele, nem outros amigos evitar o suicídio friamente deliberado. Suicídio? Interrogou Alexandre, procurando informar-se de maneira completa. A viúva acredita em assassínio. Entretanto, ponderou o novo amigo, ele soubera dissimular com cuidado. Meditara por muito tempo o ato infeliz e, no último dia, fizera aquisição de um revólver para o fim desejado. Alvejando a região do coração, atirou a arma a pequena distância depois de utilizá-la cautelosamente para evitar as impressões digitais e, desse modo, conseguira burlar a confiança dos familiares, fazendo-os supor tivesse havido doloroso crime. E chegou a vê-lo nos derradeiros minutos da tragédia? Indagou Alexandre paternal. Sim, esclareceu o interlocutor. Alguns amigos e eu tentamos socorrê-lo, mas em vista das condições da morte voluntária, friamente deliberada, não nos foi possível retirá-lo da poça de sangue em que se mergulhou. Retido por vibrações pesadíssimas e angustiosas, permanecíamos em serviço com o fim de ampará-lo, quando se aproximou um bando de algumas dezenas, que abusou do infeliz e deslocou-o facilmente em virtude da harmonia das forças perversas. Como pode compreender, não nos foi possível arrebatá-lo das mãos dos salteadores da sombra que o carregavam até ali. Vejam só, bando de algumas dezenas
não eram poucos que estavam ali por volta dele, né. Vejam só, talvez ainda instigando mais ainda o suicídio para eles se aproveitarem, né. E é assim que acontece realmente. Vamos lá, né. Vamos ler que está bem interessante. O instrutor parecia satisfeito com as elucidações e quando vi que dispõe a terminar a palestra, ousei perguntar: "Mas e a causa do suicídio? Não será interessante ouvir o visitador?" "Não", explicou Alexandre tranquilamente. "Indagaremos do próprio interessado. Despedimo-nos, determinada indagação, todavia, atormentava meu cérebro. Não a contive por muitos instantes, dirigindo-me ao generoso orientador. "Um bando? Mas o que significa?" interroguei. O André também, né? Tá preocupado, como a gente fica, né? Em ouvir isso. Alexandre, que me parecia agora mais preocupado, esclareceu. O bando a que se refere o informante é a multidão de entidades delinquentes dedicadas à prática do mal. Embora tenham influenciação limitada, em virtude das defesas numerosas que rodeiam os núcleos de nossos irmãos encarnados e as nossas próprias esferas de ação, levam a efeito muitas perturbações, concentrando os impulsos de suas forças coletivas. É, eles ficam em bando, tem muita força, um bando, né? O coletivo sempre, né? Porque fosse muito grande a minha estranheza, o, o instrutor aduziu. Não se surpreenda, meu amigo. A morte física não é banho milagroso que converta maus em bons e ignorantes em sábios de um instante para o outro. Há desencarnados que se apegam aos ambientes domésticos à maneira da era às paredes. Outros, contudo, em vultuoso número, revoltam-se nos círculos da ignorância que lhes é própria e constituem as chamadas legiões das trevas, que afrontaram o próprio Jesus por intermédio de obsediados diversos. Organizam-se diabolicamente, formam cooperativas criminosas, e ai daqueles que se transformam em seus companheiros. Os que caem na senda evolutiva pelo descaso das oportunidades divinas são escravos sofredores desses transitórios, mas terríveis poderes das sombras, em cativeiro que pode caracterizar-se por longa adoração. É, como diz aqui, a ignorância, né? No entanto, o visitador regional, como guarda desses sítios, inquiri espantado, não poderia defender o suicida infeliz? Se ele fosse vítima de assassínio, sim, respondeu o instrutor, porque na condição real de vítima, o homem segrega determinadas correntes de força magnética suscetíveis de pô-lo em contato com os missionários do auxílio, mas no suicídio previamente deliberado, sem a intromissão de inimigos ocultos, como este sob nossa observação, o desequilíbrio da alma é inexprimível e acarreta absoluta incapacidade de sintonia mental com os elementos superiores. Vejam, que interessante, né? Eles não puderam, não, tanto que o mentor, aquele que estava perto, não conseguiu interferir, né? Mas, indaguei assombrado, as sentinelas espirituais não poderiam socorrer independentemente? Esboçou Alexandre um gesto de tolerância fraterna e acentuou. Sendo a liberdade interior apanágio de todos os filhos da criação, não seria possível organizar precipitado serviço de socorro para todos os que caem nos precipícios do sofrimento por ação propositada, com plena consciência de suas atitudes. Em tais casos, a dor funciona como medida de auxílio nas corrigendas indispensáveis, mas e os maus que parecem felizes na própria maldade?
Perguntará você naturalmente: esses são aqueles sofredores perversos e endurecidos de todos os tempos, que, apesar de reconhecer a decadência espiritual de si mesmo, criam perigosa crosta de insensibilidade em torno do coração? Desesperados e desiludidos, abrigando venenosa revolta, atiram-se à onda torva do crime, até que um novo raio de luz lhes desabroche no céu da consciência. Por isso que a gente tem que cuidar muito do pensamento, porque tudo começa, né, no nosso pensamento. Quando a gente dá vazão para esses sentimentos negativos que às vezes tomam conta, né, e a gente vai deixando se levar por aquilo, aquilo vai tomando um vulto muito grande. Até que as entidades nos dominam e começam, né, o assédio. Está lá no Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta se a gente sofre influência, o que os espíritos responderam para ele? Que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, nós temos que começar a observar quem está nos dirigindo, né? Qual é a entidade, o grau daquela entidade que está nos orientando muitas vezes. E sempre começa no pensamento sutil. E aí aquilo vai indo, e a gente vai formando, né, na nossa consciência um ato, como esse do suicídio, né? Quando a pessoa já tem uma tendência de ser meio desanimada, né? Se deixar levar, aí que eles tomam conta. Então, nós temos que estar atentos realmente, né? Por isso que Jesus disse: orai e vigiai. É essa a necessidade, para a gente não ser contaminado, né, por essas entidades. Então, vamos lá. O assunto oferecia valiosos esclarecimentos, mas Alexandre esboçou um gesto de quem não podia gastar muito tempo com palavras. E depois de ligeiro intervalo acrescentou: André, mantenha-se em oração, ajudando-me por alguns momentos. Agora que tenho informações positivas do visitador, preciso mobilizar minhas possibilidades de visão, se indicando quanto ao paradeiro do irmão infeliz. Não obstante conservar-me em prece, observei que o orientador entrava em profundo silêncio. Daí alguns minutos, Alexandre tomou a palavra e exclamou com quem estivesse voltando de surpreendente excursão: podemos seguir adiante. O pobre irmão, semi-inconsciente, permanece imantado a um grupo perigoso de vampiros em lugarejo próximo. O instrutor pôs-se a caminho, seguiu passo a passo em silêncio, apesar de minha intensa curiosidade. Em pouco tempo, distanciando-nos dos núcleos suburbanos, encontramo-nos nas vizinhanças de Grande Matadouro. Minha surpresa não tinha limites, porque observei a atitude de vigilância assumida pelo meu orientador, que penetrou firmemente a larga porta de entrada. Pelas vibrações ambientes, reconheci que o lugar é dos mais desagradáveis que conhecera. Até então, em minha nova fase de esforço espiritual, seguindo Alexandre de muito perto, vi numerosos grupos de entidades francamente inferiores que se alojavam aqui e ali, diante do local em que se processava a matança dos bovinos. Percebi um quadro estarrecedor. Grande número de desencarnados, em lastimáveis condições, atiravam-se aos borbotões de sangue vivo, como se procurasse beber o líquido em sede devoradora. Olha só, meu Deus, né, o processo de um matadouro, hein? Alexandre percebeu o assombro doloroso que se apossava de mim e esclareceu com serenidade: está observando, André? Esses infelizes irmãos que nos não podem ver pela deplorável situação de embrutecimento e inferioridade, estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. São famintos que causam piedade. Vejam só, né? Vampirizando, inclusive, né,
porque são vampiros, eles do sangue eles arrumam as energias para eles, né? Poucas vezes em toda a minha vida eu experimentava tamanha repugnância. As cenas mais tristes das zonas inferiores, que até ali puderam observar, não me haviam impressionado com tamanho amargor. Desencarnados à procura de alimentos daquela espécie, matadouro cheio de entidades perversas. Que significava tudo aquilo? Lembrei meus reduzidos estudos de história, remontando-me à época em que as gerações primitivas ofereciam aos supostos deuses o sangue de touros e cabritos. Estaria ali naquele quadro horripilante a representação antiga dos sacrifícios em altares de pedra? Deixei que as primeiras impressões me encandecessem o cérebro, a ponto de sentir como em outro tempo que minhas ideias vagueavam em turbilhão. É? Alexandre, contudo, solícito como sempre, acercou-se mais carinhosamente de mim e explicou: por que tamanha sensação de pavor, meu amigo? Saia de si mesmo, quebre a concha da interpretação pessoal e venha para o campo largo da justificação. Não visitamos nós ambos na esfera da crosta os açougues mais diversos? Lembro-me de que em meu antigo lar terrestre havia sempre grande contentamento familiar pela matança de porcos. A carcaça de carne e gordura significava a abundância da cozinha e conforto do estômago. Com o mesmo direito, acercam-se os desencarnados tão inferiores como já fomos, dos animais mortos, cujo sangue fumegante lhes oferece vigorosos elementos vitais. Sem dúvida, o quadro é lastimável. Não nos compete, porém, lavrar as condenações. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. Verdade, né? Cada um caminha a passos da sua evolução, né, meus irmãos? E se já passamos pelas estações inferiores, compreendendo como é difícil a melhoria no plano da elevação, devemos guardar a disposição legítima de auxiliar sempre, mobilizando as melhores possibilidades ao nosso alcance a serviço do próximo. A advertência fora utilíssima. As palavras do instrutor caíram-me na alma a preceito, retificando minha atitude mental. Encarei sereno o quadro sobre meus olhos e, notando que me reequilibrara, Alexandre mostrou-me uma entidade de aspecto lamentável, semelhante a um autômato, a vaguear em torno dos demais. Depois de fixar os olhos quase sem expressão, reparei que a sua vestimenta permanecia ensanguentada. É o suicida que procuramos? Exclamou o instrutor claramente. Que? Perguntei, espantado. Por que precisariam dele os vampiros? Semelhantes infelizes, elucidou Alexandre. Abuso de recém-desencarnados sem qualquer defesa, como esse pobre Raul. Nos primeiros dias que sucederam à morte física, subtraindo-lhes as forças vitais, depois de lhe explorar o corpo grosseiro. Estava atônito, lembrando as antigas informações religiosas sobre as tentações diabólicas, mas o orientador, firme na missão sagrada de auxílio, obtemperou. André, não se impressione em sentido negativo. Todo homem, encarnado ou desencarnado, que se desvie da estrada reta do bem, pode vir a ser perigoso gênio do mal. Não temos tempo a perder. Vamos agir socorrendo o desventurado. Seguindo o prestimoso mentor, aproximei-me também do infeliz. Alexandre alçou a destra sobre a fronte de Raul, envolvendo-o em vigoroso influxo magnético. Dentro em poucos instantes, Raul permanecia cercado de luz, que foi vista imediatamente pelos seres da sombra. Observando eu que a maioria se afastou, lançando gritos de horror. Vendo a claridade que rodeara a vítima, estavam lívidos, espantados. Um dos algozes mais corajosos replicou em voz alta: deixamos esse homem entregue à sua sorte.
Os espíritos poderosos estão interessados nele. Larguem-no. Se assustaram com a luz, né? Enquanto se retiravam os verdugos apressadamente, como se temisse algo que eu não podia compreender ainda, em face da aproximação bendita daquela luz que vinha de mais alto, perdia-me em dolorosas interrogações íntimas. O quadro era típico de velhas lendas de demônios abandonados às almas prisioneiras de seus propósitos infernais. As palavras espíritos poderosos haviam sido pronunciadas com indisfarçável ironia. Pela claridade que envolvera o suicida, sabiam eles que estávamos presentes e, embora fugissem medrosos, alvejavam-nos com zombarias. Aos poucos, o matadouro de grandes proporções estava deserto de vampiros vorazes. Alexandre, dando por fim da operação magnética, tomou a mão do amigo sofredor que parecia imbecilizado pela influenciação maligna e, conduzindo-o para fora, a caminho do campo, falou-me bondoso. Não guarde no coração as palavras irônicas que ouvimos. Esses irmãos desventurados merecem a nossa maior compaixão. Vamos ao que possa nos interessar. Sempre bondoso, né? Que exemplo lindo da espiritualidade superior, né, meus irmãos? Tá muito chocante, mas ao mesmo tempo com Alexandre, né? Nessa condição espiritual, passando isso, é muito lindo, né? De se ver. Recomendou-me amparar o novo amigo, que parecia inconsciente de nossa colaboração. E depois de alguns minutos de marcha, estacionávamos sobre a árvore frondosa, depondo o irmão enfraquecido e cambaleante sobre a relva fresca. Impressionado com seu olhar inexpressivo, solicitei o esclarecimento do orientador, cuja palavra amiga não se fez esperar. O pobrezinho permanece temporariamente desmemoriado. O estado dele, depois de tão prolongada sucção de energias vitais, é de lamentável inconsciência. Em face da minha estranheza, Alexandre acrescentou: que deseja você? Esperaria por aqui o processo de menor esforço? O magnetismo do mal está igualmente cheio de poder, mormente para aqueles que caem voluntariamente sobre os seus tentáculos. Em seguida, inclinou-se paternalmente sobre o desventurado suicida e indagou: Irmão Raul, como passa? Eu, murmurou infeliz, como se estivesse mergulhado em profundo sono. Não sei, não sei. Lembra-te da esposa? Não, respondeu o suicida de modo vago. O instrutor levantou-se e disse-me: a inconsciência dele é total. Precisávamos despertá-lo. Em seguida, determinou que eu permaneceria ali em vigília enquanto buscaria recursos necessários. Não poderemos acordar por nós mesmos? Interroguei admirado. O orientador sorriu e considerou. Bem, se reconhece que você não é um veterano em serviços intercessórios. Esquece-se de que vamos despertá-lo não só para a consciência própria, senão também para a dor. Romperemos a crosta do magnetismo inferior que o envolve e Raul regressará ao conhecimento da situação que lhe é própria. Entretanto, sentirá o martírio do peito varado pelo projétil, rugirá de angústia ao contato da sobrevivência dolorosa, criada, aliás, por ele mesmo. Ora, em tais casos, as primeiras impressões são francamente terríveis. Escoam-se algumas horas antes do seguro alívio. E como outras obrigações esperam por nós, será convenientemente entregá-lo aos cuidados de outros amigos. As observações calaram-me profundamente. Decorridos 20 minutos aproximadamente, Alexandre voltou acompanhado de 2 irmãos que se prontificaram a conduzir o infeliz, e daí a algum tempo encontrávamos-nos em uma casa espiritual de socorro urgente, localizada na própria esfera da crosta. Via-se que a organização atendia a trabalhos de emergência, porquanto o material de assistência era francamente rudimentar.
Adivinhando o meu pensamento, Alexandre explicou: no círculo de vibrações antagônicas dos ambientes da crosta, não se pode localizar uma instituição completa de auxílio. O trabalho de socorro, desse modo, há de sofrer incontestável deficiência. Essa casa, porém, é um hospital volante que conta com a abnegação de muitos companheiros. Deposto Raul num leito-alvo, o devotado instrutor começou a aplicar-lhe passes magnéticos sobre a região cerebral. Se passou muito tempo e o infeliz lançou um grito estentoroso e vibrante, dilacerando o meu coração. Eu morro, gritava Raul em suprema aflição, tentando agora escalar as paredes. Acuda-me por caridade, e comprimindo o peito com as mãos, reclamava em um tom lacinante: meu coração está partido. Ajuda-me, não quero morrer. Enfermeiros solícitos amparavam-no com atenção, mas o paciente parecia tomado de horror. Olhos esgazeados em máscara de sofrimento indefinível, continuava gritando estentoricamente, como se houvesse acordado de pesadelo angustioso. Esther, Esther, chamou o infeliz, recordando a esposa devotada. Venha em meu auxílio, pelo amor de Deus. Socorra-me, meus filhos, meus filhos. Ele começando já a ter consciência do ato, né? Alexandre acercou-se dele paternalmente e obtemperou. Raul, tenha paciência e fé no divino poder. Procure enfrentar corajosamente a situação difícil que você mesmo criou e não invoque o nome da companheira dedicada, nem chame pelos filhos amados que deixou na sua antiga paisagem de mundo, porque a porta material de sua casa se fechou com seus olhos. Se você tivesse cultivado o amor cristão, prezando as oportunidades que o Senhor lhe confiou, fácil seria, em um momento desses, regressar ao ninho afetuoso para rever os entes amados, ainda que eles não conseguissem identificar a sua presença. Mas agora, meu amigo, é muito tarde. É necessário aguardar outro ensejo de trabalho e purificação, porque a sua oportunidade com o nome terrestre de Raul está finta. Nós vamos ficando por aqui, meus amados, nessa segunda parte. É um capítulo longo, que talvez a gente vá fazer mais 2 episódios nesse mesmo capítulo, né? Mas esse é um capítulo muito tocante, né, meus amados? Assim, dá uma emoção muito grande, e é um exemplo de como temos que preservar a nossa vida, como temos que estar conectados ao grande Senhor da vida, ao nosso Pai amado. Esse é um exemplo, né, de um caso doloroso, que quando passar, nem que seja por relance no nosso pensamento, que a gente não construa um pensamento desse, né? Porque a vida é linda e nós temos que ter muita gratidão a Deus por ter essa vida, por Deus ter nos criado com tanto amor, né? Então é isso aí. Ficamos aqui por hoje. Continue acessando o nosso canal. Continue, né? Dando um ok, uma curtida nos nossos trabalhos. E que Deus, com a sua infinita misericórdia, nos ampare sempre. E Jesus conosco. Que assim seja. Até a próxima, meus queridos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site